Amém. Graça e paz à igreja. Estava falando para o Paulo, esse altar eu não consigo me acostumar com esse altar. Eu sempre fico nervosa de vir trazer a palavra, principalmente num culto de domingo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mas o pastor Nivaldo me fez esse convite e eu aceitei. E depois que ele enviou os temas, né? E aí quando eu vi a data que eu tinha falado que eu poderia, e o tema, que é o de hoje, eu falei, nossa, que legal, vai ser uma palavra que eu gosto de falar, leve, motivacional, tranquila, eu gosto de falar sobre propósito. E ali Deus já começou a ministrar em mim para trazer a vocês. Não é tão leve, mas eu creio que tudo que vem de Deus, mesmo que seja talvez um confronto ou alguma repreensão, é para trazer transformação, mudança. E de fato, trazer algo novo do Senhor para cada um de nós. E o tema é decolando com esperança e propósito. A base é em Jeremias 29:11. Vou chegar lá já no final, porque antes ele me levou a pensar um pouco mais sobre o propósito mesmo da criação. E quando eu vi esse tema, decolando com esperança e propósito, que eu tive a inocência de pensar que iria ser algo motivacional, vamos viver o novo de Deus, um novo tempo. Já o Espírito Santo me fez uma pergunta. O avião, para decolar, precisa saber a direção, qual que é o plano de voo. Ninguém decola para lugar nenhum sem ter direção, sem ter o plano, sem saber para onde está indo e de que jeito estará indo. E com esperança. Onde está a tua esperança? Em quem está? No que está? O louvor hoje foi bom, que fiquei feliz em ver que o Espírito Santo de fato está agindo e alinhando todas as coisas, como ele sempre faz, em perfeita harmonia. Mas de fato, a música hoje não dá, sem Jesus não dá. É exatamente isso. Né? Ninguém vai decolar, ninguém vai viver o novo. E esperança não teremos sem Jesus. Porque se a nossa esperança não estiver nele, eu sinto lhe dizer, o novo não vai acontecer. Se a sua esperança para 2026 estiver na política, no próximo governo, na mudança do seu marido, na mudança de alguém da sua família, em receber algo ou alguma coisa que você está contando que vai do outro receber, você já pode ser que você já inicie frustrado. Mas só tem um lugar que a nossa esperança pode estar depositada, que é no Filho de Deus, em Jesus. E o propósito, uma palavra tão usada ultimamente, eu não sei vocês, mas é algo que, para mim, eu tenho a impressão de que todo lugar que eu vou, ou nas redes sociais, ou ministrações, gostam muito de usar essa palavra, propósito. Você tem um propósito, o propósito de Deus para a sua vida, busque o propósito de Deus, viva o propósito de Deus. E aí, nessa direção que o Espírito Santo trouxe, decolar com esperança e propósito. De fato, para voar, para iniciar esse voo, qual é o seu propósito? Essa é a pergunta-chave de hoje. O que você tem esperado?
Qual o propósito da sua vida? Se alguém te fazer essa pergunta hoje, você saberia responder? Qual o meu propósito? Qual o sentido da minha existência? Até porque quando a gente não sabe para onde está indo, qualquer lugar tá bom. E aí a gente fica ali, no lugar que Satanás gosta que a gente esteja. Bem confortável e acomodado. E nós estamos hoje em dia numa geração em que, isso é opinião minha, mas eu considero que é uma geração e até uma sociedade em que mais falta propósito. Parece que o ser humano foi perdendo o sentido da vida, o sentido da existência, o da onde eu vim, para onde eu estou indo. Eu vejo isso muito na clínica. É como se tudo se resume, talvez, ao passado, onde a pessoa fica num estado emocional mais deprimido, pensando no passado, ou se resume ao futuro. Aquilo que ainda eu nem sei o que vai acontecer, mas eu já estou lá, pensando e me preocupando lá. Gera ansiedade, angústia. E essa falta de sentido de vida, de propósito, de existência, traz tantas doenças que nós temos visto no nosso meio. E eu não estou falando de doenças clínicas diagnosticadas somente. Eu estou falando de emoções em desequilíbrio, de estilo de vida disfuncional, em que tudo eu medicalizo, tomo remédio para resolver. E isso está acontecendo, infelizmente, não só, digamos assim, para os não conhecedores da palavra, mas para os conhecedores também. Parece que se perdeu, embora eu conheça a palavra, eu ainda não consigo crer naquilo que eu entendo, que eu conheço, ou viver de acordo com aquilo, porque a nossa racionalidade ainda também impede muitas coisas para a gente, de fato, tomar posse da verdade, da palavra, como algo absoluto em nossas vidas. Eu escrevi aqui bastante coisa, eu preciso seguir essa linhagem aqui, porque senão eu começo, meu raciocínio não foca. Quem me conhece sabe. Então, algumas partes eu vou ter que dar uma olhada aqui para não me perder. Mas nós só sabemos, de fato, quem somos. Nós só podemos saber quem somos, qual o nosso propósito, qual o nosso sentido de vida, se nós conhecermos aquele que nos criou. Não existe outra saída. Eu não tenho como conhecer o que foi a criatura ou o que foi criado sem conhecer aquele que criou. Nenhum cientista, nenhum inventor ou criador cria algo sem propósito, sem uma utilidade, sem um sentido. E eu gosto muito de ver e entender Deus como esse Criador. Porque as coisas para mim passaram a ter muito mais sentido quando eu entendo a criação. E é algo inatingível racionalmente. Para nós assim, alcançarmos esse grau de
criatividade de Deus quando formou e criou todas as coisas. E isso me encanta. Por isso que eu falei, nossa, que tema que eu gosto de falar, mas tem muitas questões a pensarmos hoje. E pensando nesse Deus criador, essa é a lógica. Para eu me conhecer e ter um sentido de vida, entender quem eu sou, eu preciso conhecer este que me criou. E, pensando um pouco, lá em Gênesis, que foi onde o Espírito Santo me levou a pensar, você vai precisar voltar à essência das coisas. E nós precisamos voltar à essência da criação. Porque, como já foi durante o percurso da história, já perdemos muitas coisas. Para recebermos esse novo, nós precisamos entender o plano, o desenho original. E Deus criou tudo. Inclusive, antes da formação do homem, os anjos que estavam no céu com ele, inclusive Satanás, o anjo de luz, criado por Deus. Ele deu aos anjos o livre-arbítrio. Tudo que Deus criou, ele deu o livre-arbítrio. Os anjos não são robôs que ficam cantando e adorando santo, 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 porque é um robozinho que foi liga o botão e eles ficam ali em adoração. Tanto é que houve a rebelião de Satanás. Ele almejou esse poder e essa glória. E Satanás foi expulso do céu e não foi por obediência, ele não obedeceu a Deus para sair. Teve guerra, teve batalha. Ele precisou ser de fato expulso. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não como a forma humana, mas é o espírito dele, essas características dele, ele colocou em nós. Através do seu ruar, através do sopro nas narinas de Adão. Então, nós temos em nosso DNA, em nossa essência, as características desse Deus completo, deste Deus criador, deste Deus perfeito. E mais, deste Deus que é Pai. E essa palavra eu não quero me aprofundar nessa questão da paternidade, mas eu quero trazer um pouco no contexto para a gente concluir a linha de raciocínio que o Senhor me levou a pensar. Mas uma das coisas que eu tenho percebido na humanidade, quando a gente vê as coisas que têm acontecido, existe uma ferida da alma desde o processo da queda do homem. E essa ferida se chama ferida da orfandade. Eu não estou dizendo que é uma ferida para órfãos de pai e mãe, literalmente aqui da terra. Não, eu estou dizendo que é algo em que Satanás roubou desde a queda do homem. Por isso que quando Jesus veio, ele nos prometeu e nos garantiu: não vos deixarei órfãos. Essa é a raiz da dor humana. E se a gente pensar num contexto mais profundo, em nível de inconsciente, todo mundo busca o Pai. E para todas as feridas da alma, a gente vai futucar, cavar e vai chegar nessa perebinha. O Pai é um sentimento de orfandade, é algo que Satanás já roubou lá do início. Através do quê?
do engano e da mentira. Ele é o pai da mentira. E ele continua até hoje com a mesma estratégia. Porque quando o homem entende quem ele é e a identidade dele enquanto filho de Deus, o propósito de Deus se completa na vida dele. Ninguém mais tira. Mas enquanto nós estamos ainda nesse engano, na dúvida, nós vamos perdendo essa essência, essa direção que o Pai nos dá. Ontem o João Guilherme, a gente estava indo para um parque, um passeio em família, e no caminho ele fez uma pergunta. Eu estava em silêncio no carro e eu olhando para fora e pensando sobre essa palavra. E o João perguntou assim para mim: mãe, Satanás, ele sabe que ele é derrotado e já perdeu, né? Aí eu falei: sim. É por isso que ele tem medo de Jesus? Eu falei: sim. E ali ele foi interrompido porque, eu não lembro se foi o Paulo, alguma coisa aconteceu e perdeu o assunto, mas eu preciso retomar porque eu entendi aonde ele queria chegar. Ele fez uma pergunta com um tom do tipo: se Satanás sabe que perdeu e que já é um derrotado, por que ele ainda continua, né, agindo? Por que ele continua tendo alguma esperança? E na hora eu pensei, de fato, a estratégia continua a mesma. Porque qual que é o plano dele? O mesmo que ele fez com Adão e Eva. De enganar, de roubar a sua identidade e convencer você de ser o que você não é, o que você não foi criado para ser. Por quê? Porque assim ele atinge Deus. Já que ele perdeu mesmo, ele sabe qual é o destino dele, que é para o fogo. Quanto mais ele levar o que Deus mais ama da criação, é o meio dele, vamos dizer, machucar Deus. Entendeu a logística? E a gente precisa ter esse entendimento, porque a estratégia é a mesma, ele continua até hoje investindo do mesmo jeito, tirando a gente do propósito que Deus nos deu. A Bíblia nos diz... só para eu falar aqui mais uma coisa, tá vendo? Eu já estava desfocando. E aí a existência passa a ser sem sentido, ele começa a agir e a atuar dessa maneira, eu começo a acreditar nos pensamentos e nessas mentiras e nesses enganos, através até muitas vezes das pessoas que eu cresci, foram umas que verbalizaram e declararam maldições sobre mim. E Satanás usa isso para você acreditar que você é aquilo. Quantos aqui não foi criados por pai ou mãe que eles mesmos verbalizaram coisas a seu respeito que eram mentiras? E o Senhor me levou a pensar em algo que eu aprendi lá na faculdade. Tem a ver sim com a ciência, com a psicologia, mas a Bíblia é perfeita. Ela está com toda a ciência aqui. Não existe propósito vivido, um destino para a sua vida liberado ou destravado. O pessoal gosta, né? Os influencers gostam dessa palavra. Vamos destravar, vira a chave. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, não é para te desmotivar, não. Mas só vai virar a chave, só vai destravar na hora que a essência estiver curada. Na hora que as coisas velhas forem resolvidas. Uma paternidade bem resolvida, no sentido você com Deus Pai,
gera uma identidade curada, porque todos nós já viemos com essa dor, essa falha na identidade. Com a identidade curada, o seu propósito é desvendado. Por que desvendado? Porque é isso que Satanás implantou em nossos olhos, uma venda. É como se a gente tivesse perdido a visão, uma visão distorcida de quem somos. E com esse propósito desvendado, o meu destino é liberado. O meu destino é destravado. Algumas situações em nossas vidas, com os nossos pais, principalmente a figura paterna, homem, na nossa história, pode facilitar você conhecer esse Deus Pai, ou pode dificultar. A maneira como você foi criado interfere muito nesse primeiro acesso a Deus. Por exemplo, se eu tive um pai que era ausente, eu vou ter dificuldade em conhecer Deus como esse pai presente que está comigo o tempo todo. Se eu tive um pai que mentia, que distorce a verdade, eu vou ter dificuldade de crer que o que Deus fala é verdade. Enfim, cada um aí pode pensar como foi seu pai, porque isso vai te levar a um ponto em que Deus está querendo hoje te fazer pensar, porque Ele quer limpar essa representatividade contaminada que nós podemos ter dele para receber o novo dele. E isso nos impede. Se eu tenho um pai que me rejeitou, é difícil entender um Deus que não me rejeita. Um pai que abusou, seja fisicamente, verbalmente, sexualmente. Então, essas coisas precisam estar muito bem às claras, à luz, para Deus poder te dar o que Ele tem para você, para esse novo tempo. E hoje, muitos se encontram com uma visão distorcida sobre quem é e sobre a sua identidade. Sente-se com a mente bagunçada e confusa. Perdemos de viver o que Deus tem para nós, porque nos falta a visão correta, nos ver como Deus nos vê. Falta a visão correta de quem Deus é e a revelação dele a nós. Isso está lá em Provérbios 29, 18, Oséias 4, 6 e Mateus 5, 48. Em Provérbios fala assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Bem-aventurado é quem obedece à lei. Em Oséias diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E esse conhecimento se dá em quem? Em Deus. Eu preciso conhecer quem é Deus. Como eu conheço Deus? Com a sua palavra. O Criador deixou um manual da criação. E quando eu conheço Ele, eu passo a me conhecer também. E em Mateus 5,48 fala assim: portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Essa palavra perfeito, eu fui estudar um pouco sobre, porque nós entendemos que Deus não espera a perfeição de nós, porque só há um perfeito, que é Ele. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esta palavra perfeito, eu não lembro agora, gente, onde eu anotei, peraí. Perfeito
essa palavra perfeito em grego é teleios. A tradução desse significado fala assim: alguém que funciona corretamente. E em hebraico é tam, alguém que vive funcionalmente, vive para o que foi criado. Então, quando Jesus fala, sede perfeitos, sede santos, algumas traduções, como eu sou perfeito, ele está dizendo isso para nós. Viva de acordo para o que você foi criado. Ele não está te pedindo perfeição. Porque nós somos falhos, nós vamos errar. Mas até para isso veio o Filho de Deus. Porque nós sabemos aonde somos limpos, perdoados e temos uma oportunidade de recomeçar, que é em Jesus. E tudo isso começou lá, como eu falei, em Adão e Eva, quando Deus deu a árvore da vida, que é a árvore da funcionalidade e da perfeição, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do mal, tem alguns teólogos que representam ela com o olho vesgo, simbolizando uma visão distorcida. E é ali que Satanás agiu, com a mesma estratégia que eu falei que ele age hoje. No engano. Quando caíram nesse engano, a visão distorceu. É como se não é que eu tive acesso ao conhecimento do bem e do mal. É que tudo aquilo que Deus me deu como original, como essência e propósito, passou a ficar confuso e eu passei a me perder no meio das emoções, do que eu sinto, do que eu creio, do que eu vejo. E hoje, até hoje, nós temos essa mesma linguagem. Tudo é subjetivo, tudo pode ser verdade. E as pessoas estão cada vez mais confusas, atordoadas, buscando um sentido. E a palavra muito usada hoje, correria, né? Nós estamos na correria. Não sei correndo de quem para onde. Porque é uma correria que não tem fim. E a distração nos pega aí. E é exatamente aí também que nós somos roubados do que Deus tem para nós. Distraídos. Desapercebidos. Porque na correria a gente perde a contemplação, a gente perde de entender o mover do Espírito. A gente perde de ouvir o Espírito Santo. E eu estou falando isso para vocês, não no nível acima, não. Estou me colocando junto, porque é assim mesmo. Vai ficando perdida na correria, naquela bola de neve, nas funções, nos trabalhos. E o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o homem e a mulher. E a serpente ofereceu esse fruto da visão distorcida. Eles não mais se veem como são, mas eles se veem com distorção e disfuncionalidade. Não conseguem mais se enxergar da maneira como Deus os vê. Falta visão, sentimento de cabeça bagunçada. Perderam o acesso a Deus, o tempo com Deus. É um verdadeiro caos mental e emocional. Quantos estão assim hoje? Em caos mental e emocional. E com a visão correta, quando eu entendo, quando eu conheço Deus e passo a conhecer a mim mesmo através de quem Ele é, eu entendo o meu lugar de filho que carrega o mesmo DNA, de filho que tem a herança, que é herdeiro,
e de filho que faz o que meu pai faz. Jesus falou isso para nós. Eu faço o que meu pai faz. Eu faço porque o meu pai faz. Está lá em 1 Pedro 2,9. E nós temos essas duas sementes dentro de nós, do bem e do mal. E nós não podemos esquecer que assim como os anjos, nós também temos o livre-arbítrio. É aí que está a pegadinha, eu falo. Eu não sei vocês, mas eu ouço muito dizerem assim... como que é? Ai, é propósito de Deus, né? Deus tem o propósito para tudo. A pessoa está passando por uma consequência de um pecado, por uma decisão que ela mesma tomou, mas o propósito era de Deus. E não é, gente. Nós não podemos confundir decisões erradas, porque eu escolhi aquilo, sabendo entre o bem e o mal. Nós não podemos atribuir a Deus fruto do pecado como se fosse propósito dele para a minha vida. Deus está no controle. Tá, Deus está no controle do universo, do mundo, mas você tem o livre-arbítrio para estar submetido a esse controle ou não. Então, existem situações em que o Senhor nos chama diariamente ao arrependimento. Porque Ele tem sim algo bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não atribua consequências de decisões erradas sem você ter se submetido a Ele para ter feito aquilo, como se fosse Ele te punindo. Ou sendo a vontade dele para você. Só que a graça e a misericórdia dele estão sobre você, que através do seu arrependimento, e é por isso que Jesus veio, você consegue receber o perdão e ter a oportunidade de conserto, de recomeço, de novo tempo, de transformação. Eu gosto de pensar que Jesus, quando veio a este mundo, para se completar o plano de salvação, é uma salvação no âmbito completo, total. É para a vida eterna, mas é também para essa vida aqui e agora. Nós não precisamos estar sob jugo de Satanás. Ele veio para resgate da nossa identidade. Ele veio para nos conectar a esse Pai que nós perdemos desde o Éden. E é só com Ele, por Ele e por meio dele que se torna possível. Não dá sem Jesus, não dá. É literalmente esse louvor. E ele também veio para nos dar a visão do que é verdadeiro e do que não é. Ele veio para revelar o Pai a nós. Quando Jesus estava aqui na terra, os judeus chamavam a Deus, tinha mais de 70 nomes que judeus chamavam Deus. E Jesus vem e já começa ensinando uma oração, Pai Nosso. Pronto, já iniciou assim, curando a orfandade. É Pai Nosso. E Ele também nos mostrou esse papel de pai. Qual é a função, esse ministério do pai? Aqui eu quero falar para os pais mesmo, homens. Ele nos deu 3 princípios de como pai eu preciso exercer, que é o sacerdócio. Eu apresento a minha família a Deus.
o princípio de profeta, eu apresento a Deus a minha família, e rei, aquele que governa e que conduz a sua família a Deus. Aquele que dá a direção. E que também foi o que nós perdemos. A direção de Deus Pai para nossas vidas. E eu entendi que com essa palavra, o Senhor hoje nos chama para isso. Essa entrega do controle, da direção. De entender que eu não sei os planos. Que se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é nele que eu preciso estar. Porque é só ele que sabe o plano, o propósito da minha vida. E quanto mais eu me submeto à direção dele, mais eu vou entendendo e tendo a visão clara do meu propósito, do meu chamado. Meu Deus, eu preciso correr, peraí. Já já o Paulo me levanta a mão, que ele não gosta que passa da hora do culto, tá, gente? Hoje ele vai pagar a própria língua. Quando ele se revela a mim, minha essência, meu valor, meu propósito também é revelado. E eu sou curada. Quando eu conheço a Deus Pai em intimidade, eu passo a conhecer o seu caráter. E é esses atributos que eu preciso conhecer. Quem sabe essa já seja uma das suas metas de 2026 para pôr na sua semeadura. Conhecer os atributos do caráter de Deus. Como está lá em Isaías 45:9. Pode o barro perguntar ao oleiro por que está fazendo isso? Nós, como criaturas, hoje como filhos, podemos questionar o Criador como se ele tivesse feito algo errado? O que na sua personalidade, no seu jeito ou na sua vida, você considera que está errado e você pode questionar a Deus do porquê que ele te fez assim? Não estou falando as falhas pecaminosas, estou falando da sua essência, da sua identidade. Quem fez seminário de temperamentos aprendeu um pouco isso. O desenho original de Deus, quando ele soprou esse espírito em cada um de nós, ele compartilhou as características dele, inclusive os nossos temperamentos, a sua personalidade, seu jeito de ser. As características inatas, boas de Deus, estão em nós. Só que teve a distorção da imagem. E a gente foi se perdendo. E essa orfandade, desde o início, nos gera insegurança, rebeldia, confusão. Nós não temos senso de valor, não sabemos para onde ir, estamos perdidos e sem propósito, porque isso é filho sem pai. Sem direção. E o chamado de Deus para nós é vivermos em integridade e em verdade, com a visão corrigida. E muitas vezes o nosso propósito vai exigir renúncia, abrir mão da minha vontade para viver a dele. Esse que é o difícil. É muito bonito quando a gente fala, ai Deus, eu quero viver os teus sonhos, são maiores que os meus. Ok, mas para você viver os sonhos dele, você está disposto a abrir mão do seu plano, da sua vontade? Os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus preparou àqueles que o amam. Está lá em João 14. E falou hoje no louvor também essa frase. Mas vocês percebem que tem uma condição? Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. E Jesus, em João 14, falou, se eu não me engano, mais de 3 vezes, quem são aqueles que amam Ele.
É a obediência. Os que me amam me obedecem. É aí que é difícil. Porque para viver os planos e sonhos de Deus, eu preciso obedecer. Se eu o amo, o nosso amor é medido na medida da obediência, na medida da minha entrega, na medida da minha renúncia. Em Efésios 1:11, fala assim: nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E ali nos traz alguns princípios. Um relacionamento com Jesus. Deus já pensava em você antes de você existir. E você não precisou fazer nada, nem contribuir em nada para que isso acontecesse. Então não é pelo fazer. Não é o que você faz que vai fazer ele ter algum plano, sonho, propósito para você. Eu estava há uns anos atrás, não sei dizer quantos, mas faz tempo. Eu estava nessa busca por conhecer mais a Deus e num processo de que Ele estava pedindo para que eu entregasse controle, que eu conseguisse confiar mais, que eu tivesse fé o suficiente para seguir a direção dEle, mesmo que eu não estivesse vendo. E eu lembro dessa experiência que eu tive no mercado, fazendo compra, eu estava escolhendo tomate. E tinha um senhor na banca, assim, no quiosque do lado, se eu não me engano, acho que ele estava pegando laranja. E eu estava escolhendo tomate ali, e o Espírito Santo falou assim: vai naquele homem de cabelo branco e fala isso, isso, isso. 3 pontos ele me deu para falar para aquele homem. Ah, para quê? Não sabia nem que tomate que eu pegava mais, perdi o rumo e comecei na minha cabeça: não vou fazer isso, eu vou parecer uma louca, eu não vou fazer isso. Deus, por que você está me falando isso? Eu vou ficar, o que ele vai pensar? Eu estou aqui, meu propósito aqui é escolher o tomate, embora eu estou com pressa. E se eu falar isso para ele, eu vou chorar, porque eu tenho isso. Na hora que eu vou falar para a pessoa alguma coisa que é muito forte assim em mim, eu começo a chorar. E eu falei, eu não vou fazer isso. Que vergonha. Então eu fiquei envergonhada daquilo e não quis passar por me colocar naquela situação e obedecer. Fui embora. E no carro, na volta, eu em pensamento, chorando já, pedindo perdão para Deus, porque eu senti muita culpa. Falei, ai Senhor, por que eu não te obedeci? Por que eu não entreguei essa palavra? Até que eu falei assim, meu Deus, né? O que vai ser agora desse homem? Eu não entreguei o que o Senhor me pediu, era para eu ter falado. O Espírito Santo falou assim: eu não preciso de você. Ele vai receber a palavra. Aí, tipo assim, você não é um alecrim dourado que nasceu no campo, né? Sem ser semeado. Eu só estou te dando, minha filha, o privilégio de fazer parte, de colaborar com os meus planos aqui na Terra. O privilégio é meu. Não é Deus que precisa de mim para o propósito se cumprir. Eu que deveria estar me sentindo honrada por Ele, de Ele me incluir, me dar a oportunidade de fazer parte do fluir do Espírito na Terra, se eu me permitisse ser usada. E aquilo me marcou, porque eu nunca mais esqueci. Até hoje eu tenho vontade de encontrar esse homem de novo. Mas eu fiquei em paz, mesmo que eu
levei uma na cabeça. É assim que o pai faz. Ele corrige. Mas é em amor, porque eu me senti amada. Eu me senti fazendo parte do que ele tem para esse mundo. E cada um de nós temos isso. Ele quer, é o desejo de Deus. Para isso que Jesus veio. Ele anseia para se relacionar com a gente. Ele anseia para ter intimidade. Ele anseia para que nós estejamos incluídos 100% nos sonhos, nos planos, nos propósitos que ele tem. E é no detalhe, porque quando a gente fala propósito, não pense em algo grandioso, no extraordinário, na fama, no sucesso, no holofote. É no dia a dia, é ali no ordinário. E o que eu gosto de pensar é que o propósito, existem dois, estou encerrando. Nós temos o propósito universal e o propósito específico. O universal, ele é vertical. É eu com Deus. É um chamado universal que ele tem para toda a humanidade. Que é viver para a glória dele. Mas existe o específico, que é o horizontal. Esse específico diz respeito ao que eu carrego, a minha essência, com os dons, com as características, com os talentos que ele me deu. Desde me formar no ventre da mãe, até com toda a história que eu tive. Porque nem tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quis. Mas Deus usa até mesmo a desgraça para a graça. Então, até o que foi ruim, até o que foi pecado e consequências das minhas escolhas, é usado, quando está submetido a Ele, Ele usa para o propósito, para algum propósito. E sempre vai ser para alcançar outras vidas, porque o propósito de Deus não se basta em nós, ele não finda em nós. É sempre numa maneira de mim transbordar para outros. Tudo que ele colocou em minha vida está sendo trabalhado por ele. Existe um propósito de servir as pessoas, de fazer diferença na vida dos outros e de tornar este mundo melhor. E por isso que viver o nosso propósito dá sentido à nossa existência. Nada é em vão e nada é jogado fora quando estamos na mão do Criador. E como eu executo esse propósito, a sua profissão, o que você faz, os seus talentos, os seus dons, isso faz parte do seu chamado. E o chamado, ele é executado por ciclos, são fases. O chamado, ele vai mudando e pode ser muitos ao mesmo tempo. Eu tenho um chamado de ser mãe, eu tenho um chamado no atendimento psicológico, estou ministrando aqui a palavra, faz outra parte de chamado. E as fases mudam. Quando os meus filhos crescerem, aquele chamado de estar cuidando deles como eles são pequenos agora já mudou, já não é mais o mesmo. Porém, todos eles contribuem para um propósito maior. E o propósito, lembre-se disso, o propósito de Deus te custa tudo. Não pense que você vai viver o propósito de Deus agarrado ainda ao que é velho, agarrado ainda a pecados domésticos. Nós estamos entrando nessa nova série de um novo tempo. E para você receber o novo, com a mão segurando o velho, não vai dar. Então faça os consertos que precisam ser feitos. Seja perdão, seja algum caminho reverso, voltar atrás, arrependimento.
seja algo que Deus já está te chamando e já está te falando que aquilo não te pertence mais, não te cabe mais ali. Um trabalho, alguma posição. E não existe, gente, terreno neutro. Não existe mundo espiritual e mundo físico. Ai, aqui agora eu vou viver o físico, o espiritual amanhã. É tudo junto. Se você não está nos planos de Deus, é questão de tempo para você estar no plano de Satanás. Então não dá para você ficar neutro. E geralmente são nos dias maus, de dores e de angústias, que passamos pelo processo de transformação e conhecemos mais a Deus. Ele se revela a nós e o nosso propósito e chamado nos é revelado. E eu queria agora, eu estava vindo para cá, e o Espírito Santo me soprou essa música e me fez lembrar do tempo que eu ouvi essa música e eu fiz dela minha oração. E eu quero compartilhar com vocês, para que vocês fechem os olhos e ouçam. E dê liberdade ao Espírito Santo falar com vocês. Só um pouquinho. Para que essa, de fato, possa ser também a oração. Para entrar neste novo tempo, nós precisamos dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, do nosso coração alinhadas aos céus. Nós precisamos da direção do Pai. E nós precisamos nos relacionar de maneira íntima e profunda com o Pai que te formou, que te criou, para que o seu propósito te seja revelado e você possa entregar sem medo tudo, porque Ele nunca vai te pedir só uma parte. Mas eu sei também que Deus, com a bondade dele, Ele entende o nosso processo e o nosso caminhar. Mas se o seu coração estiver rendido, entregue, Ele vai estar passo a passo contigo. Uma das ministrações que o Senhor me deu foi eu no escuro, estando como uma menina, de mãos dadas com Jesus. Eu não o via, mas eu sabia que era Ele. E eu pedi para Ele: Jesus, acende a luz. Para onde que eu estou indo? Para onde que o Senhor está me levando? Ele só me falou: você não precisa ver. Só não solta a minha mão. E esse é meu desafio. Estou falando para vocês de mim. Porque com as características que eu tenho e com o temperamento que eu tenho, é muito difícil para mim. Não saber, não ter o controle. Não ser que as coisas não sejam do meu jeito. E é esse o desafio que o Senhor me chama todos os dias. Posso estar no escuro, mas é de mãos dadas com Ele. Pode pôr. E conforme vocês forem ouvindo, eu quero que vocês tenham a liberdade no espírito de que você entendeu essa mensagem e quer fazer dessa louvor a sua oração hoje, para entrar nesse novo tempo alinhada com o Senhor. Você pode vir aqui à frente para a gente orar, porque é nesse posicionamento, é nessa pisar em Satanás que você vai receber um novo. Pode aumentar. Se não estiver, não me deixe ter. Se não me tiver, se é pra me perder, que seja em teu abraço,
deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em teu amor. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde E eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui hoje, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Te convido a vir aqui na frente, rendido e se submetendo aos planos de Deus para sua vida. Pode continuar a música. Nós vamos orar. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra eu te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas. Estou morrendo pra viver. Nós entendemos, Estou Pai, gastando a minha que o vida Senhor é o nosso Pai. pra poder te conhecer. E nós, como teus Estou filhos, perdendo queremos pra ganhar. viver a nossa Estou verdadeira morrendo pra identidade. viver. Estou Viver de gastando forma a minha funcional, vida pra como o Senhor nos poder criou te conhecer. para viver. Diga a Ele, estou Em nome de perdendo Jesus, pra Senhor, ganhar. se revele a cada um aqui, Estou Pai. morrendo pra viver. Revela a Estou nossa gastando a minha essência, vida nosso propósito, pra poder os te planos que o Senhor conhecer. tem para cada um. Estou perdendo Toma-nos em pra tuas mãos, ganhar. Estou morrendo pra viver. Nós abrimos mão da nossa vida, Estou Senhor, gastando a minha vida porque nós queremos viver a tua. pra poder te conhecer. Não são mais os nossos sonhos e os nossos planos, mas nós submetemos Coração pra aos planos e sonhos do Senhor. Nos dê ouvidos para ouvir, olhos para te contemplar. Nos dê um coração para te obedecer, formosos pés para te seguir. Em nome de Jesus.
versículo que eu falei que é o tema da pregação, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naquele dia, quando vocês clamarem por mim em oração, aqui Ele está dando o caminho. Como será? Em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Amém? Uma palavra de amor e esperança para os nossos corações. Pode parecer que não, mas é isso que a palavra diz, que é amor. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E o Senhor deixou claro que Ele espera de nós. Porque a salvação é de graça, recebemos pela graça, mas seguir Jesus vai nos custar tudo. Ser discípulo do Senhor vai custar sonhos, planos, projetos, para vivermos o propósito dEle. Amém? Vamos ficar em pé? Obrigada, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos conserta, que nos alinha, direciona, nos coloca no prumo novamente. Facilmente podemos nos perder, Pai, com os nossos sonhos, com os nossos planos, com os nossos próprios passos. Mas somente a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, para iluminar nossos caminhos e nos dar direção. Obrigada, Senhor, por usar a vida da Renata para trazer essa palavra e nos chacoalhar novamente. Nos trazer para o lugar, Senhor, da Sua vontade. Alinha nossos corações, Senhor. Que durante essa semana possamos perceber, ó Deus, e enquanto refletimos na nossa semeadura, nos avaliando, possamos perceber onde foi que nos desalinhamos da Sua vontade e voltemos ao caminho do Senhor, Pai. A vontade, ao desejo e à direção da Tua palavra. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muitos abraços.